Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra do Senhor. Já quero convidar você que chegou nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas. Se você é cristão, o Senhor tem um convite para a tua vida. Um dos convites mais especiais que você vai receber hoje é vir fazer parte da leitura da Palavra de Deus. Se você é cristão, você sabe, você tem a convicção que a Palavra de Deus é preciosa. A palavra do Senhor vai falar para nós que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor diariamente para não perecermos, para não cairmos em tentação, para nos livrarmos das aparências do mal que querem sempre nos destruir. Mas no Senhor somos mais que vencedores. Então venha fazer parte, leia a Bíblia conosco diariamente, 15, 20 minutos. Em um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que bênção! Que coisa maravilhosa para a sua vida. Se inscreva nesse canal, clique na playlist, inicie sua leitura no dia 1º e grandes coisas o Senhor continuará fazendo na sua vida. Amém? Agora vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando o nosso propósito e o nosso dia. Ore com fé, com convicção que o nosso Pai está nos ouvindo. Amém? Oremos. Pai querido e eterno Deus, ó amado Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu poder sobre nossas vidas. Senhor, queremos Te louvar, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, obrigado, Senhor, por se fazer presente no nosso meio mais uma vez. E como é bom, ó Pai, estar diante de Ti. Senhor, fala conosco mais uma vez no dia de hoje, através da Tua palavra. Abre nossos corações, nossa mente. Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje novamente, como tem sido sempre, todos os dias. Fala aquilo que a gente precisa ouvir, nos chama a atenção, faz a gente aprender cada vez mais de Ti, ó Senhor, para que nós não venhamos se entristecer e pecar, e que nós venhamos ter a nossa fé fortalecida na Tua palavra, que é essencial para a nossa caminhada até a Tua vinda, ó Pai. Assim oramos Te agradecendo, tendo a certeza que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso e que não há outro além de Ti. Glória a Deus! Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Abra sua Bíblia no livro de Josué, dando continuidade à nossa leitura em Josué. Josué, capítulo 11. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 11, a derrota de Jabim e os seus aliados. Leitura de hoje na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é a NTLH. Todos encontraram? Josué capítulo 11 começa da seguinte forma. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis, a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aksaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia e aos da planície e do litoral, perto de Dó. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus, que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos da areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom, e o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim e até o vale de Mispa a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu.
Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Mais vitórias de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o Vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gad e Asdod. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. E assim a guerra acabou. Glória a Deus. Dando continuidade, Josué capítulo 12. Josué capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale do Arnon, subindo ao vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus que vivia em Hesbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale do Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do Vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com Gesuritas e Macatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Hesbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Os reis vencidos por Josué, versículo 7. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos, para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, Gedé, Orma, Arade, Libná, Adulã, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Siron, Meron, Aksaf, Taanaque, Megido, Quedes, Joqueneão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia e Tirza. Ao todo, 31 reis. Glória a Deus! Quando somos obedientes àquilo que o Senhor está nos mandando fazer, Ele sempre peleja por nós. Amém? Vamos dar continuidade e finalizar a leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Meu irmão, minha irmã, João, capítulo 18. João, capítulo 18, todos encontraram. Jesus é preso. Começa da seguinte forma: depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: "Que é que vocês estão procurando?" Jesus de Nazaré responderam: "Sou eu", disse Jesus.
Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Jesus diante de Anás, versículo 12. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Pedro nega Jesus, versículo 15. Simão Pedro foi seguindo Jesus, junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote, por isso conseguiu entrar no palácio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então, ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos, e Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro nega Jesus outra vez. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam, o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse, levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam, nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é quem o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse, não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar, não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Quão grande foi o sofrimento do nosso Jesus por mim e por você.
deram uma bofetada no nosso Jesus, bateram nele, açoitaram, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Vamos agora orar ao Pai, agradecendo por este momento, por esta leitura, por nos ter lembrado, né, da sua morte, por nos fazer ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo com toda a fé e convicção, porque o Pai está nos ouvindo. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso Tu és, ó Senhor. Pai querido, obrigado por se fazer presente no nosso meio, por falar aos nossos corações, por nos ensinar, por nos lembrar, ó Pai, da salvação eterna, da Tua volta. Ó, quão grandes são os ensinamentos que o Senhor nos dá. Ó Senhor querido, Pai amado, obrigado pela Tua presença, pela Tua bondade. Continua nos abençoando, nos agraciando, ó Pai. A Tua palavra nos ensina para buscar primeiro o reino do Senhor, o reino de Deus e a Sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, faz o nosso coração descansar em Ti cada vez mais, que nós vamos cada vez mais ser dependentes de Ti. Ó Pai, que as aflições, que as preocupações desse mundo não venham tirar o foco, ó Pai, de Te servir, de Te adorar, de Te exaltar, ó Pai, porque sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Quem nos separará do Teu amor, ó Pai? Não serão os problemas, as aflições, nem a morte, ó Pai, porque a morte, ó Pai, representa que estaremos contigo por toda uma eternidade. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, abençoa o nosso dia e que amanhã nós venhamos, ó Pai, estar novamente firmes para ouvir a Tua poderosa voz falar aos nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, nosso Senhor é perfeito, maravilhoso e não há outro além dele. Então já sabe, amanhã estaremos juntos aqui novamente para a leitura da palavra do Senhor, esta palavra que é preciosa para as nossas almas, que fortalece e edifica a nossa vida. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, até o próximo vídeo. Deus abençoe.